Glória a Deus. Paz e graça a todos. Louvado seja nosso grandioso Deus por essa noite, por essa manhã, melhor dizendo, é costume. Louvado seja o Senhor por essa manhã de comunhão, de culto e adoração ao Senhor. Quero louvar a Ele por este privilégio, esta oportunidade de podermos retornar aos nossos cultos e reuniões em torno da palavra de Deus. Queridos, vamos dar continuidade então à nossa exposição de mensagens, nossa série de mensagens do livro de Atos. Gostaria que você abrisse, por gentileza, no livro de Atos, capítulo número 5. Nós iremos meditar hoje, com a graça de Deus, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Bom? História de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, do verso 1 ao verso 11. Quantos acharam? Digam amém. Leiamos a palavra do Senhor. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, ao ponto que você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, estamos diante dela, Deus. Sabemos que a Tua palavra, Deus, ela nos edifica, nos consola, nos conforta e nos corrige. E te pedimos, fala com as nossas vidas através dela. Deus, dá-nos graça para compreendermos a Tua palavra e, sobretudo, nos moldarmos, nos submetermos a ela para a Tua glória. E te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma vez que a igreja é guiada pelo Espírito de Deus, que é santo e verdadeiro, ela deve também ser santa e andar na verdade. Diante do fato que a igreja ela é guiada pelo Espírito de Deus, e esse Espírito é um Espírito santo e verdadeiro, a igreja precisa também ser santa e andar na verdade. A amputação, queridos,
de um membro feita cirurgicamente é um procedimento radical, mas muitas vezes necessário. Amputar um membro de maneira cirúrgica é algo extremamente traumático, só que muitas vezes necessário. O objetivo, em alguns casos, é de conter uma doença para que ela não se espalhe de um membro que está enfermo e ela se espalhe em todo o corpo. Ou seja, as amputações elas são necessárias quando não há expectativa de cura de uma parte enferma do corpo. E isso coloca a vida do paciente em risco. Então é melhor que se perca o membro do que o paciente vir a óbito. As causas da amputação podem incluir várias razões. Podem ser complicações circulatórias, infecções, acidentes, câncer, malformação congênita, dentre outros motivos. Se amputa o membro, algo que é extremamente radical, porém necessário. O que nós vemos nesse texto aqui no capítulo 5 é uma espécie de amputação. Um casal de membros da igreja em Jerusalém se tornou uma parte doente do corpo de Cristo, uma parte enferma do corpo de Cristo, sendo, portanto, necessário que Deus fizesse uma cirurgia radical para preservar a saúde da igreja. No final do capítulo anterior, capítulo 4, Lucas nos informou sobre a comunhão entre os cristãos em Jerusalém e como eles compartilhavam os seus bens para que ninguém passasse necessidade na igreja. Lucas, inclusive, chegou a citar nominalmente um homem chamado José, apelidado Barnabé, que vendeu a sua propriedade, e entregou o dinheiro daquela venda aos apóstolos, para que eles assistissem os mais carentes na igreja. Agora, no capítulo 5, Lucas vai fazer um contraste entre essa história de Barnabé e Ananias e Safira. Ele vai mostrar como um casal, de maneira oposta a Barnabé, agiu de maneira egoísta, tentando enganar a igreja, ou melhor, tentando enganar o próprio Deus. Então essa é a história que Lucas vai narrar. Uma história de engano, uma história extremamente tensa e dramática. Nós vamos dividir essa história em algumas partes, tá bom? Primeira parte dessa história, Lucas vai nos apresentar o planejamento e a execução do engano. A gente vai ver isso nos versos 1 e 2. Lucas inicia o seu relato apresentando o casal dessa história e descrevendo como eles planejaram e executaram sua tentativa de engano. Vamos ler verso 1 e verso 2. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Em algumas versões, o versículo de número 1, ele inicia com a conjunção entretanto, porém, mas. E isso é importantíssimo e fundamental para a gente entender o que Lucas quer fazer aqui. A minha versão, ele traz o também aqui no final do verso, também vendeu a propriedade. Mas a versão que tem uma conjunção entretanto, mas, ela deixa mais explícito o que Lucas quer fazer. Ele quer fazer um contraste entre a história que ele acabou de apresentar de Barnabé e Ananias e
claro que ele quer fazer esse contraste. E como foi relatado por Lucas no capítulo anterior, que nós vimos aqui, semana passada, existia um fundo comum da igreja, onde era depositado o valor total das propriedades vendidas pelos cristãos. Eles vendiam suas propriedades, campos, terras, e eles levavam o dinheiro total desta venda, entregavam aos apóstolos para que eles assistissem os necessitados. Então, era um fundo comum da igreja. Porém, Ananias e Safira entraram em acordo e entregaram um valor menor para os apóstolos e disseram que aquele valor era o total da venda. Mais ou menos assim. Eles venderam um terreno por 50 mil. Eles levaram 20 mil para os apóstolos e disseram: ó, isso aqui foi a venda total do terreno. Foi isso que eles fizeram. Eles entregaram o valor menor e disseram que tinha sido o valor total da venda. Na verdade, queridos, eles eram gananciosos e mentirosos, mas queriam passar uma imagem para a igreja de que eles eram generosos. No fundo era isso. Eles eram extremamente gananciosos, apegados ao dinheiro, e eram mentirosos. Mas eles queriam passar uma imagem para a igreja de que eles eram generosos. Então, como é que resolve isso? Vamos mentir. A gente não entrega tudo, mas diz que entregou, para que a nossa imagem fique legal diante do povo. Queridos, será que nós temos tentado fingir ser alguém que não somos? Pois não adianta nada tentarmos simular um comportamento, uma atitude ou um sentimento que não pertence ao nosso caráter de fato. Não adianta nada. Não adianta esbravejarmos que está faltando amor e união na igreja, se nós mesmos não agimos com amor e comunhão. Também de nada adianta, queridos, dizermos que não há generosidade e nem assistência ao próximo do meio cristão, se nós mesmos agimos como o sacerdote levita da parábola do bom samaritano. Ou seja, quando nós vemos o necessitado, passamos distante dele. E qual é o valor, queridos, de nossa reclamação? Que os obreiros da igreja precisam estudar mais a Escritura para pregar e estudar, enquanto nossa Bíblia em casa só serve de enfeite na estante. Qual é o valor da nossa reclamação? Escrever textões nas redes sociais dizendo que os crentes não oram nem evangelizam mais como antigamente, de nada valerá se nós mesmos não somos capazes de manter a nossa disciplina de oração diária e nem evangelizar o nosso colega de trabalho ou de escola. Esses textões na internet não possuem nenhum valor, porque nós estamos tentando fingir ser alguém que não somos. Era isso que Ananias e Safira estavam tentando fazer: fingir ser alguém que eles de fato não eram. Então essa é a primeira parte da história. Lucas apresenta o planejamento e a execução desse engano de Ananias e Safira. A segunda parte da história, Lucas vai mostrar aqui a revelação do engano. A gente vai ver isso nos versos 3 e 4. Porque após Lucas relatar como Ananias e Safira tentaram enganar a igreja e o Senhor, ele agora vai mostrar que tal plano de enganação não teve êxito, pois o próprio Deus trouxe à tona a farsa deles.
Vamos ler o verso 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Lucas nos informa que o apóstolo Pedro chama Ananias e o repreende severamente pelo seu grave erro. Ananias havia levado o dinheiro sozinho, ele não estava com sua esposa, ele havia levado o dinheiro sozinho para os apóstolos. E nesse confronto, Pedro pergunta a Ananias, questiona Ananias, como ele foi capaz de deixar o diabo lhe influenciar de tal forma que o levou a mentir ao Espírito Santo. Lucas não relata, queridos, como Pedro descobriu essa farsa, esse plano de engano. Mas fica implícito, quando a gente olha Atos como um todo, fica implícito que foi o próprio Espírito Santo que revelou a Pedro aquela farsa de Ananias e Safira. E no verso 4, Pedro continua: ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O erro daquele casal, queridos, não foi o fato de deixar de entregar o valor total da venda da sua propriedade. Isso aqui é muito importante. Não foi o erro deles. Talvez você olhe o texto como esse e fale: cara, como era rígido. Como a igreja era rígida, quer dizer que era obrigado a entregar o valor total? Não. Perceba que o confronto de Pedro a Ananias e Safira não foi pelo fato de eles deixarem de entregar o valor total. Pedro deixa claro para Ananias que tanto o bem como o dinheiro da venda era dele, era de posse dele. Isso nos mostra, queridos, que essa prática de entregar o valor total da igreja não era de maneira nenhuma obrigatória, mas era um acordo comum que os irmãos chegaram naquela época. Então, não tem nada a ver com o comunismo aqui, certo? Com o comunismo moderno, onde se é obrigado, se o Estado toma todas as coisas para si e distribui conforme ele quer. E aí é proibida a propriedade privada, entre outras coisas. E tem gente que quer pegar esse texto para basear esse tipo de sistema político. Não tem nada a ver. Isso aqui não é obrigado. Primeiro, que o Estado não tem nada a ver aqui. Segundo, que não é obrigatório. Os irmãos chegaram a esse acordo. Foi um acordo da igreja de Jerusalém, devido à necessidade que havia de tantos carentes na igreja. Portanto, o pecado de Ananias e Safira foi mentir e tentar enganar. Não foi de não entregar o dinheiro total da venda. Foi de mentir e dizer que era o valor total quando não era. Não haveria problema nenhum se ele chegasse para os apóstolos: olha, vendi por 50 mil, mas estou precisando de dinheiro, vou entregar 20 mil aqui. Não haveria problema nenhum. O problema foi a tentativa de enganar e a mentira. E Pedro deixa claro isso. Agora, o interessante, queridos, que Pedro não diz que Ananias mentiu aos apóstolos ou para a igreja, mas para o próprio Deus. Pedro diz: você mentiu para Deus. Claro, queridos, que o casal tinha traído a igreja e os apóstolos. Claro que eles tinham mentido para a igreja e para os apóstolos. Porém, Pedro sabia que todo pecado é uma ofensa primeiramente ao Senhor. Principalmente se tratando do contexto do povo de Deus. Um exemplo disso é quando Davi ora ao Senhor arrependido dos seus pecados. No Salmo 51, verso 4, ele diz assim: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.
Davi tinha pecado aqui contra Batseba, tinha se deitado com ela, uma mulher casada. Tinha pecado contra seu marido, o marido de Batseba, Urias. Além de se deitar com a mulher dele, arranjou para que ele fosse morto em guerra. Davi tinha pecado contra a nação de Israel, visto que ele era o rei e tinha que dar exemplo, era o representante do povo. E quando ele ora, ele diz: só contra ti eu pequei. Por quê? Porque ele sabia que o primeiro e maior ofendido com seu grave pecado era o Senhor. E é por isso que Pedro diz a Ananias: você mentiu não aos homens, mas ao próprio Deus. Agora, queridos, olha que algo interessante, isso aqui é importante a gente pontuar. Que Pedro, no versículo 3, ele tinha dito que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E no 4, Pedro diz que Ananias mentiu a quem? A Deus. Isso nos mostra que o apóstolo está afirmando que o Espírito Santo é Deus. Tá? Isso aqui é importante pontuar, porque algumas seitas não creem que o Espírito Santo é Deus. E a gente vê aqui que Pedro primeiro fala: você mentiu ao Espírito Santo. Depois ele diz: você mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Irmãos, sabe aquele ditado: a mentira tem perna curta? É a mais pura verdade. Aquele que vive de engano na igreja precisa saber que diante do Espírito de Deus nada está encoberto, e uma hora ou outra a mentira será descoberta, pois o próprio Deus trará à tona. O próprio Deus revelará a vida de engano. Agora, irmãos, é incrível como somos tão radicais com o pecado do adultério, da homossexualidade, da prostituição, enquanto que ao mesmo tempo somos tão flexíveis ao pecado da mentira. É incrível. Mas olha como é que Jesus tratou da mentira, enquanto ele discutia com alguns judeus que insistiam em não crer na verdade. Olha o que Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando mentimos, queridos, estamos desvirtuando a verdade de Deus e agindo não só influenciado pelo diabo, mas semelhante a ele. Quando nós mentimos, não só estamos agindo influenciado pelo diabo, como igual a ele, porque ele é o pai da mentira. Mas por que a gente não é tão radical com a mentira como a gente é radical com outros pecados? Por que será? E é por isso, queridos, que o diabo tenta todo o tempo nos seduzir para mentir e enganar. Assim como um caminhão alto que passa em uma rua e arranca os fios, os cabos dos postes, fazendo com que aquela região fique sem energia, o diabo ele gosta de romper a ligação entre os crentes da igreja. Sua investida é contra a ação e o poder do Espírito Santo na igreja, fazendo com que os cristãos percam a sua energia e deixem o mundo no escuro. Essa é a intenção do diabo. C.S. Lewis, ele, um escritor cristão do século passado, ele escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Esse livro é uma ficção com muita ironia, onde ele descreve um diabo mais experiente, instruindo um diabo aprendiz, o seu sobrinho, que é um diabo aprendiz, a como tentar enganar os homens. E aí, em determinado momento, esse diabo experiente diz assim para o seu sobrinho: lembre-se
que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. O inimigo aqui, Deus. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja de desviar o homem para longe e para fora da luz, direto para o nada. É assim que o diabo age, para nos desviar da verdade de Deus. Portanto, nós devemos resistir e abandonar toda espécie de engano e mentira. Amém? Na terceira parte dessa história, Lucas, ele vai nos mostrar as terríveis consequências do engano. A gente vai ver isso dos versos 5 ao 10. Porque Lucas agora, ele vai relatar essas consequências do plano de engano, desse plano de engano de Ananias e Safira. Ou seja, o juízo de Deus sobre eles. Primeiro ele vai narrar o que aconteceu com Ananias e depois o que aconteceu com sua esposa Safira. E a estrutura que ele vai usar para narrar tanto a parte de Ananias como Safira é a mesma. Primeiro, ele vai narrar como cada um vai até os apóstolos agindo com engano. Segundo, como cada um é confrontado por Pedro. Terceiro, como cada um morre subitamente. E quarto, como tudo isso gera temor, tanto na igreja como em todos aqueles que ficaram sabendo desse juízo imediato de Deus nesse casal, na vida desse casal. Nos versos 5 e 6 está dito assim: ouvindo isso, ou seja, o confronto de Pedro, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Lucas diz, queridos, que quando Ananias ouviu as palavras de Pedro, ele morreu na mesma hora. Pela forma que Lucas descreve aqui, nos parece que Ananias morreu de forma súbita, instantânea. Depois disso, alguns jovens da igreja vieram, levaram o corpo de Ananias para fora a fim de sepultar. Pela descrição, eles estavam dentro de algum local, eles estavam dentro de algum lugar, porque foi necessário levar o corpo para fora. Provavelmente eles estavam no pórtico de Salomão, um local próximo ao templo, onde Atos diz que eles se encontravam constantemente. Então os moços levam o corpo de Ananias para fora para sepultá-lo. E no final do verso 5 eu queria chamar a sua atenção, porque no final do verso 5, quando Lucas diz: grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Esse é o ponto principal de Lucas. Ele já destaca aqui o seu ponto principal ao registrar essa história. E no final do relato ele vai retomar isso. Esse é o ponto principal de Lucas. E no final a gente vai retomar junto com ele. Nos versos 7 ao 10 ele diz o seguinte, agora contando a história de Safira. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Após relatar, queridos, o que aconteceu com Ananias, Lucas agora vai narrar o que ocorreu com a sua esposa, que fez parte desse plano de mentir e enganar a igreja e o próprio Deus. E ao ser questionada por Pedro sobre o valor da venda, Safira permanece mentindo, dizendo que foi aquele valor mesmo que eles venderam a propriedade. Então, mais uma vez, Pedro mostra lamento. Isso aqui é importante porque Pedro não está feliz com o acontecido. Você percebe no verso 9 o tom de lamento de Pedro. Pedro disse: por que vocês entraram em acordo
final desse plano de engano. Contentar o Espírito do Senhor, o sentido aqui é de testar a Deus, semelhante aos israelitas no deserto, que tentavam, e a gente vai ler isso várias vezes, que eles tentavam ao Senhor no deserto. Safira, então, queridos, morre de maneira repentina, da mesma forma que seu marido, e também é sepultado. Irmãos, esse tipo de acontecimento com Ananias e Safira é chamado de milagre de juízo. E se parece com alguns episódios do Antigo Testamento, onde pessoas também morreram subitamente por terem tentado enganar a Deus. Um exemplo está em Levítico capítulo 10, onde nos é relatado a história de como os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles pegaram fogo estranho, levaram fogo estranho diante da presença do Senhor no tabernáculo. Ou seja, eles colocaram nos incensários brasas retiradas de um local que Deus não havia autorizado. E o texto diz diante disso, que fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram. Após isso, Moisés foi até Arão, o pai de Nadab e Abiú, e declarou essa mensagem de Deus: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Então parece, queridos, que Lucas quer mostrar aqui nesse texto que quem está na igreja, no meio da igreja, é o mesmo Deus Santo que estava entre o povo de Israel. Parece que esse é o intento de Lucas aqui, de mostrar que é o mesmo Deus e ele continua santo. Irmãos, o engano gera consequências terríveis. Talvez o engano não nos leve à morte física, como este casal, diretamente. Porém, pode nos levar a uma morte moral e espiritual. E a menos que nos arrependamos e mudemos de vida, o engano e a mentira nos conduzirão à morte eterna. Pois em Apocalipse capítulo 21, verso 8, Deus diz que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Deus leva muito a sério o pecado. E a gente vê isso de maneira explícita nesse texto. Amém? Quarto e último lugar, a quarta parte dessa história. Lucas vai nos mostrar o efeito causado por toda essa história de engano. A gente vai ver isso no final do verso 5 e no verso 11, onde Lucas fala praticamente a mesma coisa. Porque Lucas ele vai encerrar esse relato da história de Ananias e Safira do mesmo jeito que ele falou no verso 5. Da mesma forma, muito semelhante do que ele já tinha dito no verso 5. Ou seja, que esse juízo de Deus sobre Ananias e Safira causou temor tanto na igreja quanto nas pessoas de fora. Final do verso 5. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Verso 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. A razão de Lucas repetir esse fato é que ele quer dar ênfase nesse ponto em seu relato. Ele quer mostrar como as pessoas foram tomadas de temor por causa da santidade de Deus. O trágico desfecho dessa história, desse plano de Ananias, choca e assusta. E essa é a intenção de Lucas ao relatar e enfatizar o seu efeito. Ele quer chocar. Lucas
com a ênfase que ele dá na causa, e causou grande temor. Agora, queridos, a palavra temor, ela tem um sentido no grego de medo e temor também, mas também tem um sentido de um assombro reverente, um assombro que causa reverência. E parece que é esse segundo sentido, é o principal de Lucas, quando ele usa aqui a palavra temor, para dizer que aqueles que ficaram sabendo desse episódio trágico foram tomados por um assombro reverente diante do Deus Santo. E esse acontecimento também serviu como mais um sinal da presença do Espírito de Deus na vida dos apóstolos e na comunidade do Messias Jesus. Irmãos, a consciência do caráter justo e santo de Deus deve nos conduzir ao temor. Mas isso não quer dizer que nós devemos ter medo de Deus, como se Ele fosse um carrasco implacável, mas sim que devemos reverenciá-lo e respeitá-lo. É isso que o temor deve causar em nós. Pois assim como o Senhor é santo, Ele requer santidade do seu povo. O nosso Deus, queridos, que dá a vida, Ele também a tira. Há pessoas que colocaram Deus em sua caixinha e pensam que Ele age do jeito que eles definiram. E aí, diante de um texto como esse, se assustam. Houve um homem chamado Marcião, século II depois de Cristo. Ele ensinava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo. Ele criou um dualismo, dois deuses, do Antigo e do Novo. Ele dizia, Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento era implacável, enquanto que o Deus do Novo era um Deus amável. Isso é heresia que esse homem chamado Marcião criou no século II depois de Cristo. Bem, esse episódio que nós vimos aqui desmascara este falso ensino, que inclusive muito crente parece acreditar. Porque no Antigo Testamento era lei, no Novo Testamento é graça. Cria um dualismo de Deus, como se fossem dois deuses, ou como se Deus tivesse mudado. Eu não sei qual é o pior. Muito crente parece acreditar nisso. Mas esse texto nos lembra de maneira dramática que estamos diante de um Deus terrível. Nós estamos diante de um Deus terrível. Ele é o mesmo Deus que se revelou ao povo de Israel no Monte Sinai, com fumaça, com trovões, ao ponto que o povo pedir a Moisés, suplicar a Moisés, que Moisés transmitisse a palavra de Deus a eles, porque eles estavam com medo de morrer ao ouvir a voz de Deus. E esse mesmo Deus que estava no Monte Sinai é o mesmo Deus que está aqui. Ele não mudou. Ele não mudou, queridos. Esse é o mesmo Deus que servimos. Portanto, nós devemos temê-lo. Agora, irmãos, para encerrarmos, ao olharmos para um texto como este, talvez nós pensemos semelhante ao salmista, no Salmo 130, verso 3, onde ele disse: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Talvez você, diante de um texto como esse, você pense a mesma coisa que o salmista. E de fato, queridos, nós estamos de um Deus totalmente santo, que não suporta o engano e nem a mentira. E é por isso que, ao invés de despejar a sua justa ira em nós por causa dos nossos pecados, ele decidiu fazer isso naquele que não tem pecado. Jesus sofreu a morte que era nossa por causa das nossas ofensas. Portanto, se em algum momento falharmos em temer a Deus
e andar na sua verdade, podemos olhar para aquele que se entregou por nós. Pois a sua graça e misericórdia suplantou os nossos enganos e mentira. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Se coloque de pé nesta manhã. Chamar o ministério de louvor para estar louvando o hino. Enquanto isso nós vamos orar. Feche os seus olhos.